Por favor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 7 a 27. É um texto belíssimo da palavra de Deus, que eu queria que você acompanhasse. Eu vou pedir os jovens, os adolescentes, os adultos, todos que tiverem o texto bíblico, seja escrito, seja no telefone, né? Você abre aí a Bíblia agora, lê, por favor, participa dessa leitura, porque ela é muito importante. Atos, capítulo 27. Nessa noite eu quero pensar com você sobre aquele tema ali, ó, acima das águas, não é? Acima das águas. Nós vamos pensar sobre esse tema belíssimo da palavra de Deus, e nós vamos ler aqui Atos, capítulo 27, mais uma vez, do versículo 7 até o versículo de número 27. Vamos fazer a leitura responsiva. Os irmãos que têm Bíblia, por favor, compartilhe com aqueles que não têm, para que eles possam então ler conosco. Dá uma olhada aí do lado, se tem alguém sem a Bíblia, dá uma olhadinha aí na galeria, lá atrás, aqui, né? Se tiver alguém sem a Bíblia, você compartilha a Bíblia com a pessoa. Vamos lá, Atos 7, 27, versículo 7. Navegando vagarosamente por muitos dias, e havendo chegado com dificuldade defronte Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos a sotavento de Creta, à altura de Salmone. Havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia. Repita assim: muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia. Soprando brandamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levaram ferro e iam costeando Creta bem de perto. E sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. O qual recolheram, usando então os meios disponíveis para cingir o navio. E temendo que fossem lançados na Sirte, arriaram os aparelhos e deixavam levar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar os aparelhos do navio. Repita comigo: fugiu-nos, afinal, toda a esperança de sermos salvos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e perda. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Repita comigo: não temas, porque Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar de Ádria, pela meia-noite suspiraram os marinheiros, suspeitaram os marinheiros a proximidade de terra. Agora eu vou continuar lendo do 39 até o final. Quando amanheceu, não reconheciam a terra, divisavam, porém, uma enseada com uma praia, e consultavam se poderia nela encalhar o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar,
largando ao mesmo tempo as amarras do leme e içando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio, e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a popa se desfazia com a força das ondas. Então o parecer dos soldados é que matassem os presos, para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, estorvou-lhes esse intento, e mandou que os pudessem nadar, fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. E os demais se salvassem, uns com tábuas e outros com quaisquer destroços do navio. Assim chegaram todos à terra salvos. Eu quero pensar com você nessa noite sobre esse texto da palavra de Deus. É um fato que aconteceu. Porém, eu queria pensar com você algumas coisas. Essa experiência de Paulo foi uma experiência dramática. Eu li a revista Veja da semana passada, eu fiquei estarrecido com a experiência dramática de uma moça que era violonista. Uma moça que queria fazer cursos no exterior, tinha vontade de estudar, fazer mestrado, doutorado, uma excelente violinista. Tocava maravilhosamente, encantava a família, encantava as pessoas. Mas aquela moça se envolveu com a pessoa errada. E tendo se envolvido com a pessoa errada, foi levada para um motel e foi morta a marteladas. Foi encontrada depois, está na revista Veja, foi encontrada depois queimada, o seu corpo carbonizado. Porque aquele homem com quem ela se envolveu estava usando drogas perigosas e ele, completamente desequilibrado, matou a moça a marteladas, depois levou o seu corpo para ocultar o cadáver e então colocou fogo no seu corpo. A família ficou estarrecida, não entende. E aquele moço deu um depoimento que me deixou chocado. Ele diz assim, que ele está completamente arrependido do que ele fez, ele não sabia o que estava fazendo, mas uma coisa o assusta, que todas as noites, na cela, quando ele está dormindo, ele acorda gritando: Deus, cadê você? Deus, cadê você? É aquele homem clamando Deus. Uma experiência dramática para a sua vida, uma experiência dramática para aquela família. Paulo vive uma experiência dramática também, e talvez você também viva uma experiência dramática. E a pergunta talvez seja essa: como é que eu posso andar acima das águas se o barco da minha vida, pastor, está cheio de furos? Como é que eu posso fazer? Será que esse barco não vai afundar? Você olha para você mesmo e diz: pastor, a minha vida está cheia de furos. Tem furo para todo lado. Como é que eu vou conseguir andar sobre as águas? Eu vou acabar indo para o fundo do mar. Mas há uma segunda pergunta, talvez, que você faça: pastor, como é que eu vou andar sobre as águas? Como é que eu vou triunfar sobre as águas se elas vêm sobre mim com um volume enorme? Como aquela primeira onda, talvez a maior do mundo. Você pode apagar as lâmpadas aqui, por favor, Maurício? Olha o tamanho dessa onda. Olha esse rapaz singrando a onda aqui. Olha a galera assistindo. Olha o tamanho, olha a proporção dessa onda aqui, ó. E esse rapaz passando por ela. Esse rapaz passou. Ele venceu talvez a maior onda do mundo. Irmão querido, eu não quero nem pensar em singrar uma onda dessa. Mas você imagina um volume de água desse vindo contra você. E aí? Como é possível uma coisa dessa? Talvez você diga: pastor, não dá, é difícil demais, eu não vou conseguir andar sobre as águas, porque há um grande volume de ondas vindo sobre mim, e elas são pesadas, não tem como. Talvez a sua pergunta não seja essa, talvez seja essa: pastor, como é que eu posso andar acima das águas, como é que eu posso triunfar sobre as águas, se eu estou vivendo no profundo abismo da depressão, da solidão, do medo e do desespero? Não tem jeito, eu já sucumbi. Eu já estou debaixo d'água há muito tempo, eu já estou afundado, eu já estou lá no profundo, não tem mais como para mim, não tem saída, eu não vejo mais como ir à tona, não dá mais para mim. Talvez a sua situação seja essa, e você esteja dizendo assim. A pergunta é possível andar sobre as águas? Sim, é possível, mas como? Se você olhar a experiência do apóstolo Paulo, você vai ver que ele enfrentou uma experiência dramática. Ele estava sendo levado preso a Roma. A palavra de Deus diz que com ele estavam outros presos também, e eles iam de navio. Mas o texto bíblico diz que nessa ida para Roma de navio, vai acontecer uma experiência dramática, talvez uma das piores da sua vida. Ele vai enfrentar as tempestades conhecidas e não conhecidas. Ele vai enfrentar os ventos contras e os ventos piores que ele possa imaginar.
E aí nós vamos perceber algumas coisas acontecendo. Primeira coisa que a Bíblia fala é que ele anteviu todas as perdas. Você já pensou, meu irmão? Uma pessoa estava contando para mim que ele resolveu fazer uma viagem no Caribe, de navio. E ele estava muito feliz, a esposa muito feliz. Mas quando ele chega para embarcar no porto e que ele olha para o lado do mar, o mar está completamente preto. Nuvens para tudo quanto é lado, e raios caindo, e ele olha e diz: meu Deus, o que será da minha viagem? E ele ficou orando o tempo todo para o navio não sair, mas o comandante resolveu ir, e foram. A viagem foi boa, não foi ruim, mas ele passou alguns apertos. Por quê? Porque não é fácil enfrentar tempestades. Paulo, olha, o texto bíblico fala que ele já percebeu no início da viagem que haveria perdas. Será que você tem percebido que haverá perdas? Será que você tem olhado para a sua vida e tem percebido essas perdas acontecerem? Você mesmo tem percebido? Não precisa ninguém te dizer, você mesmo está percebendo que está perdendo amizades, que está perdendo o amor pela sua família, que está perdendo o seu trabalho, que está perdendo a alegria, você mesmo está percebendo que as perdas estão vindo? Paulo está. O texto bíblico fala ainda que Paulo também teve que enfrentar um verdadeiro tufão no mar. Sabe o que é um tufão? É um furacão no mar. E o furacão no mar, ele provoca ventos de altíssima velocidade e, mais do que isso, provoca também um impacto tremendo. Você vira uma sacolinha de nada lá no meio do mar. E aquele navio que eles estavam assim, como se fosse uma coisinha de nada. E Paulo está enfrentando um furacão lá no meio do mar. Talvez você esteja enfrentando esse furacão agora. Um furacão difícil, que você tem que lutar contra ele. E é vento o tempo todo, é chuva o tempo todo. Paulo estava vivendo isso. O texto bíblico diz ainda que eles, em terceiro lugar, perderam o controle do navio. Você imagina, senhores e senhoras, tem uma informação a dar. A partir desse instante, o nosso navio não tem mais leme, não tem mais controle, não tem mais piloto, estamos à deriva. Já pensou se você estivesse num avião em que o comandante dissesse: o piloto automático estragou, os comandos nenhum obedecem, estamos à deriva no mar? Era mais ou menos isso. Eles estavam à deriva no mar. O navio perdeu o controle completo. Eles não tinham mais como lutar contra a tempestade. Há momentos na vida que é assim. A gente chega num momento que a gente perde o controle. Nós não temos mais o controle. Então o descontrole vem. E aí nós não sabemos mais o que vai acontecer. Estava acontecendo com o apóstolo Paulo. A palavra do Senhor diz que, em quarto lugar, tudo teve que ser atirado ao mar. Tudo que tinha no navio, tudo. E eles atiraram as cargas, mas o pior ainda, eles atiraram os aparelhos do navio. Tudo que havia, claro que esse navio era remo, eles tiraram o remo, atiraram tudo que tinha. Por quê? Porque não tinha outra perspectiva para a salvação. A perda foi completa. A carga foi ao mar, os aparelhos foram ao mar, tudo ao mar, para tentar aliviar um pouco o peso e tentar uma sobrevida. A palavra do Senhor diz ainda que, em quinto lugar, chegou esse momento aqui. Talvez esse seja o momento mais difícil de uma viagem dessa. É quando toda a esperança de vida desaparece. Lá no versículo 20, Paulo diz: chegou o momento que a gente não via o sol, que a gente não via a lua, que a gente não vê só vento, chuva, tempestade, e vai para cá e vai para lá. E aí Paulo diz: e por fim, nós perdemos toda a esperança de ser salvos. Quando uma pessoa chega a esse limite, é porque chegou no final. Não tem mais jeito, não dá mais para nós. Vamos morrer. Todos aqui vão morrer. Mas o texto bíblico diz que, mesmo tendo isso, Deus mandou uma palavra. E é interessante que Deus sabe o momento que nós chegamos no limite. E Ele manda sempre alguém falar conosco. Ele manda o pastor, Ele manda um amigo, Ele manda um vizinho, Ele manda um colega de trabalho, Ele manda uma pessoa na rua, Ele manda uma pessoa que você nem conhece falar com você. E naquele dia, Deus mandou um anjo. A pergunta que eu faço a você: como é que Deus sabia que aquela embarcação estava vivendo naquele momento, que havia uma tempestade? Deus sabe todas as coisas, meu irmão. Sabe? E o texto bíblico diz que Deus manda um anjo lá no meio daquela confusão toda, no meio daquele mar todo, no meio daquela tempestade toda, vai um anjo. E qual é a palavra que o anjo dá? Lê aqui para mim, por favor. Depois. Você pode falar isso para a pessoa que está do lado? Vira para ela e fala assim: não temas, nenhuma pessoa que está do seu lado vai se perder. Você já pensou que palavra?
Paulo estava lá no meio do olho do furacão e tudo desabando, e as coisas caindo, e não havia perspectiva nenhuma, e vamos morrer, e vamos morrer. O anjo aparece e diz: Paulo, não temas, porque nenhuma pessoa que está do seu lado vai se perder. Deus está dizendo que nenhuma pessoa que está do seu lado vai se perder. Paulo se encheu de coragem, e a partir daí ele começa então a declarar que Deus está agora no controle. Se o navio não tinha controle, Deus tinha. Se aquelas pessoas não podiam lutar, Deus podia. Se aquelas pessoas achavam que iam morrer, Deus dizia que eles iam viver. Deus vai fazer o contraponto naquele momento. E é baseado nessa palavra que ele vai prosseguir. E eu quero que você guarde essa frase aqui. Por favor, leia para mim. Cutuca na pessoa da frente e fala assim: quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas. Agora pergunte: Jesus está no barco da sua vida? Esse é o problema. Que às vezes o barco está assim, ó, vazio. Jesus não está lá. Mas se Jesus está no barco, meu irmão, não importa o tamanho das ondas, porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Pode vir a tempestade, pode vir o tufão, o furacão, pode vir o que for, a vitória é nossa em nome de Jesus. Por isso que o Senhor disse para Paulo: não temas, não temas, porque você não vai se perder e ninguém que está aí vai se perder. Mas Aliege falou que sempre um novo dia virá, e veio um novo dia. Chegou o novo dia. Eu imagino que quando chegou o novo dia, aquelas pessoas começaram a olhar, parece que eles viam a ilha longe, eles diziam: aleluia, Deus é fiel, Deus é bom. Chegou o dia que Deus vai nos salvar. E eles começaram a ver, e aí eles logo queriam pular do barco. Paulo diz: nada disso, não pule ninguém, fica todo mundo aí, porque Deus garantiu que nós todos seremos salvos. Mas aí naquele novo dia, a Bíblia diz que algumas coisas acontecem. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porém, a alegria ainda estava por vir. O que vai acontecer? O texto bíblico diz que eles viram a praia, se alegraram, ótimo, maravilhoso. Mas o texto bíblico diz que eles soltaram as âncoras. Tiveram que soltar as âncoras. Soltar as âncoras não foi para firmar o navio, não, foi para jogá-las fora mesmo, para tentar ver se conseguiam aproximar daquele lugar. Soltar as âncoras significava soltar tudo aquilo que estava prendendo. Não era para o navio ficar ali preso naquele lugar, não, porque agora já não tinha mais como, não tinha leme, não tinha remo, não tinha nada. Tudo estava ao mar. Eles jogam fora as âncoras. Olha para mim. O que é que você precisa jogar fora nessa noite para que o poder de Deus se manifeste na sua vida? Quais são as âncoras que estão prendendo o seu pé? Prendendo a sua vida, prendendo a sua história, prendendo os seus projetos. Quais são as âncoras que estão aí? Naquele dia eles tiveram que soltar as âncoras, e eles jogaram fora. Mais do que isso, o texto bíblico diz que eles armaram as velas, mas eles também se desfizeram delas. Eles tiveram que se desfazer das velas, porque as velas agora não podiam ajudar mais, não tinham mais condição, não tinham mais direção. Mais do que isso, o texto bíblico diz, eles chegaram no lugar em que o navio encalhou. O navio tem a proa, que é a frente do navio, e tem a popa, que é a parte de trás do navio. A proa do navio encalhou. Eles chegaram num banco de areia, provavelmente, no lugar, e aí a frente do navio encalhou. Mas lá atrás, diz a Bíblia que tinha duas correntes de vento, duas correntes submersas, e as duas correntes faziam com que o navio se sacudisse todo, e aí a popa do navio foi se desfazendo. Ela foi sendo destruída, e o navio foi se quebrando todo, se partindo. Irmão, há algumas coisas que vão se partir mesmo na nossa vida. Há algumas coisas que nós apoiamos nela, que Deus quer que a gente não apoie mais. Deus quer que a gente se apoie nele. Às vezes a gente se apega no dinheiro, se apega nas posses, se apega na imagem, se apega nos valores, se apega nos diplomas, se apega em tudo que tem. E Deus fala: não é isso não. E agora aquele navio vai se desfazer. E o texto bíblico diz que então alguém deu a sugestão para o comandante: vamos matar todos os prisioneiros, porque se a gente deixar eles fugir, nós não vamos cumprir com o propósito e nós vamos pagar com a nossa vida. Mas o comandante, como gostava do apóstolo Paulo, né, e apreciava ele, disse: não, nada disso, quem puder nadar, nade. Quem não puder, pega um pedaço de tábua aí, vai nadando até a praia. Chegaram até a praia. Ninguém morreu, ninguém, porque Deus tinha dito:
todos que estão do seu lado serão salvos. Todos. Quando Deus diz, irmãos, se cumpre. E a palavra de Deus diz que isso aconteceu e lá estavam eles salvos. Porém, há algumas certezas que a gente precisa ter no meio da tempestade. Paulo enfrentou essa tempestade toda. E no meio da tempestade, algumas certezas precisam vir ao nosso coração. Primeira certeza, lê para mim lá em cima. Quantos creem nisso? Levanta a sua mão. O nosso Deus não é Deus de superfície apenas. Às vezes nós achamos que Deus só está na superfície. Não, Ele está nas profundezas. E nas profundezas também acontecem muitas coisas que nos fogem aos olhos. Muitas correntes perigosas. Muitas situações adversas que são profundas e que só a gente conhece. Deus é o Deus também das profundezas. O Deus que acompanhou Jonas na superfície foi com ele nas profundezas. Esteve lá no mais profundo do mar, estava com ele. Você sabe que a maior pressão é lá no fundo do mar. Dependendo da metragem que você desça, abaixo de 20 metros, provavelmente, você explode, o seu pulmão explode. Porque é uma pressão imensa nas profundezas. O Deus da superfície também é o Deus das profundezas, que acompanha você. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos na tempestade. Pode ler? Nosso Deus... E quando? Nosso Deus não é aquele que está conosco só na hora da bonança. E quando a tempestade vem, Ele some. Não, Ele permanece conosco. O Senhor estava com o apóstolo Paulo ali. Ele estava com ele na tempestade. Ele não deixou ele sozinho, não. Ele disse, pode ir, meu filho, agora não tem mais condição de fazer nada por você. Né? Pode chorar aí, pode desanimar, porque não tem mais jeito. Não, nosso Deus não é o Deus que não tem mais jeito, é o Deus que sempre vai dar um jeito na nossa situação, sempre vai abrir uma porta. Que outra lição nós aprendemos na tempestade? Que outra certeza? Leia aqui. Nosso Deus se importa conosco. Você pode falar para a pessoa aí do lado, Deus se importa com você. Por isso Ele age o tempo todo em seu favor. O tempo todo, Deus estava agindo na vida de Paulo para influenciar aqueles homens, para influenciar o piloto, para influenciar aqueles navegadores, para influenciar todos que estavam ali, o tempo todo. E Deus age o tempo todo para influenciar a sua vida. E por último, leia aqui, nosso Deus quer nos conduzir a um lugar seguro. Deus não quer que você viva no meio da tempestade, mas Ele não isenta você de passar por ela. Porque é na tempestade que nós crescemos, é na tempestade que nós amadurecemos, é na tempestade que nós buscamos mais a Deus, é na tempestade que nós vemos a nossa limitação. Essas são certezas que nós aprendemos. Mas quando eu percebo essa questão de enfrentar os desafios, aí eu me lembro dos surfistas. Por isso eu pedi para colocar essas duas pranchas aqui que foram me emprestadas pelo George e a irmã Grace. Duas pranchas de surf. Talvez nós tenhamos aqui alguns surfistas. Quantos surfistas nós temos aqui? Levante a mão. Os surfistas que temos aqui. Puxa, eu achei que tínhamos um ali, 2, 3. Tem mais alguém? Aqui atrás tem? Não. Então depois nós vamos ter que fazer aula de surf na igreja, né? Para que a gente possa ter mais. E eu fico lembrando deles. Essas pessoas que praticam surf e outros esportes também, eles enfrentam grandes desafios. E é importante lembrar que Deus se importa com você na tempestade? Se importa. Deus está do seu lado, está com você na tempestade, sem dúvida. Mas quais são as experiências dos surfistas? É interessante como o surfista faz, né? Ele pega a prancha e ele vai deitar na prancha, né? A primeira coisa que o surfista precisa fazer é deitar na prancha. Você já viu o surfista, me presta sua cadeira aí, Jessé. Você já viu o surfista ir surfar de pé na prancha? Não tem jeito. Se o surfista subir na prancha igual o pastor vai subir aqui agora, né? Subir na prancha. Se o surfista fizer isso, eu vou começar a surfar aqui hoje. Não dá. Essa mesa não está me ajudando muito. Surfista tem que começar assim, meu irmão. Ele tem que começar deitado na prancha. Ele olha para frente e ele começa deitado. A primeira coisa que você tem que aprender: posição correta. Quer ter vitória? É na posição correta. E às vezes na vida cristã, a posição correta é essa. Às vezes na vida cristã é com a boca no pó.
E nós não queremos enfrentar o desafio com a postura correta. Todos aqueles que foram com a postura correta diante do Senhor foram abençoados. O surfista sabe que ele tem que deitar na prancha. Depois que ele deita na prancha, ele tem que fazer o quê? Ele tem que bater o pezinho dele ali. O pezinho dele é a nadadeira. Tem as quilhas aqui. Mas isso aqui, sem o pezinho dele batendo, para poder ele ir avançando sobre as águas, não adianta. Isso aqui vai ajudar. Mas o pezinho dele tem que bater. Isso significa o quê? Isso significa que você tem que ter atitude. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero sim que Deus age na minha vida. E eu vou fazer aquilo que me cabe. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou tomar uma atitude naquilo que eu quero fazer. Eu quero vencer. Então você tem que lutar por isso. Algumas pessoas que querem apenas ser empurradas pelos outros. Não. No surf não tem esse negócio de empurrar. É só na saída. Depois é com você. É você mesmo que vai ter que bater os seus pés para que você consiga chegar onde você pretende. Depois, em terceiro lugar, você tem que lutar e cortar as ondas. Não tem como você singrar os mares sem você ter uma boa experiência de surf, sem você cortar as ondas. As ondas virão, né? Olha Deus, eu queria pedir que o Senhor interrompesse as ondas aí, até eu chegar ali e vir uma onda boa e eu vou pegá-la e eu venho. Não tem como. Enquanto você está indo, está vindo uma porção de ondas e você vai ter que cortar as ondas. Irmão, como é que eu corto essas ondas? Foco. Eu tenho um foco. Eu estabeleci um foco, eu quero chegar lá, então eu não vou me desviar, eu não vou ficar com medo da onda, eu não vou achar que aquela onda é grande, que aquela é pequena, que está forte, que não está. Eu tenho um foco, então eu vou cortar aquela onda. Eu aprendi e Deus nos dá essa força para conseguir. Mas em quarto lugar, o surfista precisa perseverar. Porque se ele não perseverar, ele não vai conseguir surfar. E perseverar significa o quê? Porque às vezes ele é trazido, não tem jeito, vem uma onda forte e traz, e aí ele vai de novo, e a onda vem, e ele volta novamente, e ele está perseverando. Observa os campeonatos de surf, principalmente aqueles daquelas ondas gigantes. Tem até o pessoal do jet ski que fica ali, né? Eu não quero ser nem o jet ski e nem a galera que surfa, mas tem um pessoal do jet ski que fica ali para socorrer o surfista quando a onda vem forte demais e arrasta tudo e sai surfista para um lado e prancha para o outro, etc. E aí eles vão lá e dão socorro. Perseverança. Você tem perseverado na fé? Tem perseverado em buscar o Senhor, tem perseverado em alcançar o seu alvo, mas a experiência do surfista não para aí. Chega um momento que ele tem que ficar em pé, igual o pastor ficou aqui. Aí ele vai sair dessa posição, né? Aí ele vai levantar de joelhos, não vai arriscar porque a mesa está balançando demais. Aí ele fica em pé. Quando ele fica em pé, então ele fica na posição ideal para o surf. Ficar de pé, irmão, é algo que nos desafia. Significa que a gente vai se levantar e vai se colocar na postura, na posição certa. Deus não quer você prostrado. Deus quer você de pé para realizar a obra dele, para enfrentar os desafios, para vencer as dificuldades. O surfista não vai surfar de deitado. Claro que tem alguns que sim, que vão fazer isso, mas a maioria deles vai ser de pé. É a maioria deles que vão enfrentar de pé as ondas, e vão passar por elas, e vão andar na crista da onda, e vão andar por dentro da onda, e vão sair do lado de lá de pé. É de pé que Deus quer. Porém, nós vamos perceber também que o surfista, ele precisa equilibrar na onda. O que significa isso, equilibrar na onda? Ele precisa lidar com os medos, com os perigos, com as oposições, com os desafios, com tudo que ele tem ali naquela hora. Ele tem que lidar com aquilo. E ele tem que equilibrar aqui em cima. Por quê? Para que ele possa alcançar o objetivo dele. Na nossa vida também, somos desafiados a equilibrar e a perceber que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E Deus nos dá o equilíbrio certo para vencer o nosso desafio. Ele nos dá. Se a gente confiar em Deus, Deus dá o equilíbrio. Você já pensou se o apóstolo Paulo perde o equilíbrio lá no meio daquela tempestade toda? E se ele desestrutura completamente? Ele sabia que Deus estava com ele. Então ele buscou o equilíbrio. E por fim, vem o surfar tranquilo. E o surfar tranquilo significa ir além de você mesmo. Significa fazer, talvez, aquilo que ninguém conseguiu fazer.
Significa que você vai triunfar sobre aquilo que está triunfando sobre você. Significa que você vai alcançar e singrar os mares, singrar as ondas e passar por talvez ondas muito mais gigantes que você. Mas agora você está surfando tranquilo, porque você venceu aquelas etapas ali. Vamos terminar? A primeira coisa que eu queria que você guardasse: Deus hoje quer fazer algo diferente na sua vida. Você crê nisso? Deus quer. Segunda coisa, não importa se você está chorando, lamentando, sem esperança, talvez você não tenha ideia do que Deus já planejou para você. Deus já planejou a sua vitória. Enquanto a tempestade está lá no mar, açoitando você, Deus já planejou a sua vitória. Porque no coração de Deus, o projeto dele é a sua salvação e não a sua derrota. A terceira coisa que eu queria que você guardasse aí é que muitas vezes nós estamos igual a galera do barco. Tinha uma galera lá no barco que ela estava completamente vencida. Aqueles homens que não acreditavam que eles seriam salvos, aqueles homens que não acreditavam que Deus ia fazer nada por eles, eles simplesmente desanimaram. E a Bíblia diz que eles pararam até de comer, de tão desanimados que eles ficaram. E Paulo chegava e dizia: gente, Deus já prometeu, a vitória é nossa, toma posse. Gente, come, gente, luta, gente, vamos remar, gente, vamos olhar para frente, não vamos olhar para trás não. Muitas vezes nós entregamos os pontos e nosso fracasso começa em nós mesmos, porque nós não cremos no que Deus vai fazer. Existem situações que o socorro do homem é vão, irmão. Guarde isso na sua cabeça. Há situações que o socorro do homem é vão. Sabe por quê? Porque ainda que alguém determine a nos ajudar, ele não poderá fazer muita coisa. Ninguém podia fazer nada por aquele navio a não ser Deus. Ninguém podia salvar aqueles 200 e tantos homens a não ser Deus. Só Deus. E há situações que homem nenhum vai poder ajudar você. Nenhum. Homem nenhum na terra. Só o Senhor. Por isso você precisa da presença de Jesus para dar a solução que você precisa. Você precisa da presença dele. Foi a presença de Deus que mudou a história daquele grupo. Foi a presença. Deus mandou um anjo e disse: eu estou com vocês, não temam. A presença de Deus mudou completamente o rumo da vida naquele dia e a história da vida. Terminando, somente a mão de Deus é capaz de remover as pedras invisíveis, e só o poder de Deus poderá derrubar as muralhas do mal que impedem você e eu de vencer. Só o poder de Deus. Quando nós cremos nisso, irmãos, aí sabe o que é que acontece? A gente começa a fazer como surfista. A gente deita na prancha, a gente começa a bater os pés, a gente vai além e começa a cortar as ondas, a gente persevera, a gente fica em pé na prancha, a gente se equilibra e vence. Mas a gente precisa crer que Deus está no controle de tudo. Eu sou apenas quem? Eu sou apenas alguém guiado por Ele. Lembra que se Deus estiver agindo, Deus vai me dar a vitória. E eu quero que você guarde uma coisa: você não precisa ficar esperando a vontade dos outros. Não precisa ficar esperando o que os outros vão fazer. Nada vai ser suficiente para mudar o rumo da sua vida. Lembre-se que as águas do trono de Deus já se moveram para serem derramadas sobre a sua vida. E se você crê nisso, você vai receber de Deus toda a provisão para vencer a sua batalha. E aí eu quero terminar com essa frase aqui. Leia. Como é que é o nome dele? Jesus de Nazaré. Eu não sei a dimensão da sua tempestade, mas eu sei que tem alguém que já surfou sobre as águas. Ele não usou uma prancha, mas ele andou. E ele triunfou sobre as águas. E esse que triunfou sobre as águas estende a mão para você nessa noite e diz: vamos andar sobre as águas. Ele quer que você ande com ele. Mas só vai andar sobre as águas aquele que crer e aquele que se entregar aos braços dele. Você crê? Eu quero convidar você para curvar a sua cabeça aí onde você está. E eu queria que você orasse. Eu não sei a dimensão da tempestade que você vive. Eu não sei qual é a situação que você está envolvido. Talvez o pecado dominou você. Talvez você está vivendo uma situação tão difícil e que você acha que não há mais saída para você, como aquele jovem que pegou o carro da Anne e que corre para a ponte e diz: a única saída para mim é me atirar lá embaixo.
talvez a sua perspectiva seja essa: não dá, não tem jeito, não é possível. Mas eu quero dizer nessa noite que o Jesus que te ama e que morreu na cruz por você, Ele diz: é possível. Ele diz: eu te curo. Ele diz: eu te liberto. Ele diz: eu te perdoo. Ele diz: eu te restauro. Ele diz: eu te transformo. Ele diz: eu posso mudar a tua história. Ele diz: eu seguro a tua mão. Ele diz: eu posso te fazer triunfar sobre a tempestade. Mas para isso você precisa crer, querido. Não adianta você dizer assim: pastor, isso é muito bom o que o senhor está dizendo, mas isso não se aplica a mim. Não adianta, não vai se aplicar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você colocar o coração nas mãos dele nessa noite, pode ter certeza que você vai triunfar sobre a tempestade. E eu pergunto: quantos de vocês aqui nessa noite gostaria de colocar a sua vida nas mãos de Jesus? O seu sofrimento, a sua dor, o seu problema, o seu pecado, aquilo que está oprimindo você, aquilo que está levando você a afundar nas profundezas, aquilo que está levando você a viver sem perspectiva, você gostaria de colocar agora no altar do Senhor? Se você gostaria, eu quero convidar você para erguer sua mão e dizer: pastor, eu preciso de Jesus nessa noite, e eu quero colocar a minha vida nas mãos dele. Você deseja isso? Pode erguer bem alta a sua mão e depois abaixar, e eu quero orar com você nessa noite. Quantas pessoas querem fazer isso agora? Erga sua mão aqui embaixo na galeria. Estou vendo você lá em cima. Deus abençoe você. Tem mais alguém? Pode erguer bem alta a sua mão. Onde você estiver, Deus abençoe você também. Glória a Deus, aleluia. Quem mais? Pode erguer bem alta a sua mão. Deus abençoe você lá atrás. Glória a Deus, aleluia. Quem mais? Erga a sua mão agora. Deus abençoe você, jovem. Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém na galeria? Você jovem, você adolescente, você senhor, você senhora, você precisa. Estou vendo você lá em cima. Glória a Deus, aleluia. Quem mais? Pastor, eu preciso. Deus abençoe você. Eu preciso de Jesus. Eu não quero viver mais afundado na minha tempestade. Eu não quero viver mais triste. Eu não quero viver mais embrenhado no meu pecado. Eu não quero viver, pastor, uma vida lá no fundo do poço. Eu quero que o Senhor restaure a minha vida, dê um sentido novo, e eu quero colocar a minha vida nas mãos do Salvador Jesus. Tem mais alguém? Pode erguer alto sua mão, onde você estiver, e eu vou orar com você nessa noite aqui, clamando a Deus pela tua vitória em nome de Jesus. Tem mais alguém? Pode erguer bem alto sua mão. Nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar uma canção, e eu quero convidar você que ergueu a sua mão para vir aqui à frente. Eu queria que você viesse aqui para a gente orar juntos, aqui na presença do Senhor. Então, você que está na galeria, desce aqui. Você que está aqui embaixo, vem aqui à frente. Vamos cantar essa canção agora? Vem agora, sai do seu lugar, chega aqui à frente, para a gente poder orar junto. Primeiro, com as suas mãos. Você deseja isso? Pode vir. Sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Você que ergueu a sua mão, você que perdeu, vem aqui agora. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida nessa noite. Pessoas aqui que precisam sair da tempestade que estão vivendo. Talvez seja uma tempestade espiritual, relacional, familiar, financeira. Eu não sei qual é a tua tempestade. Uma coisa eu sei: o Senhor Jesus quer te dar vitória sobre ela. Então vem agora, coloca a tua vida aqui no altar do Senhor nessa noite. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Dá o teu passo de fé aqui agora. Senhor, cobre-me com a tua mão. Tem mais alguém que pode vir agora? Cristo vive, a vitória no nome de Jesus. Você crê nisso? Se o trovão e o mar se erguendo no meio, a vitória, porque Jesus está com você. Ele quer curar você nessa noite, salvar você, restaurar a sua vida. Eu amo. Sobre as águas, tu também és Deus.
mão para cá, para a vida dessas pessoas. Pai querido, aqui à frente estão aqueles queridos e aquelas queridas que o Senhor ama tanto, pessoas tão amadas, que vivem um momento de tempestade difícil, um momento em que muitas vezes perdemos a esperança, Senhor. Achamos que não tem mais como, mas é nesse momento que o Senhor vem e diz: não temas, porque eu sou contigo. Senhor, ser a mão estendida para a vida dessas pessoas. Ajuda para que cada um agora seja confortado e consolado pelo Senhor. Que seus pecados sejam perdoados, que sejam libertos das amarras e de tudo aquilo que prende as suas vidas. Senhor, que essa seja uma noite de total libertação nesses corações. Que cada um aqui agora possa se lançar aos braços do Senhor e dizer: cuida de mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me liberta dos meus medos, me liberta, Senhor, das minhas amarras, dos meus pecados, liberta, Senhor, de tudo aquilo que desagrada o teu coração e me ajuda a andar sobre as tempestades com o Senhor. Cuida de cada um aqui agora, ministra o teu poder sobre a vida de cada jovem, cada adolescente, cada adulto, cada criança dessa igreja. Que todos que saírem daqui saiam com a consciência de que estão andando sobre as águas com o Senhor. Cuida de cada um aqui. Eu oro, consagro essas vidas no teu altar e oro em nome